Olá, alunos, tudo bem? Seguinte, aula de hoje eu tentarei fazer uma aula mais curta, mais sucinta, para poder carregar, para poder vocês ver com paciência, com calma, mas serão várias aulinhas curtas, com bastante informação. Então, a aula de hoje a gente vai focar ainda lá próximo à pré-história, porém é um local conhecido como Mesopotâmia, certo? Então, o que é interessante a gente ver na Mesopotâmia? Na Mesopotâmia vai ser o desenvolvimento, para nós aqui da arte, do barro. Começa a se perceber que existe uma lama num rio, enfim, que você consegue moldar isso e quando seca ela endurece. Ela fica, você pode moldar do jeito que você quiser, porque antes era feita em pedra, você esculpia. Esculpir, você usa materiais duros e quebra, né? Para poder fazer o que você quiser. Porém, com a argila você molda. E moldar é outra forma também de você se expressar. Só que o que acontece? Se você moldar no barro e deixar no sol, ele vai secar. Ele vai endurecer, ótimo. Porém, se você botar de volta na água, ele volta a virar barro. Ele não se transforma em nada. Ele volta, ele amolece. Você pode moldar outra coisa. Certo? Tem escultores que fazem isso. Eles fazem a peça no barro, faz um molde de gesso, olha que legal, né? Daquela peça e depois ele, como tem um molde de gesso, ele pode fazer novamente a peça várias vezes, enfim. E aí ele pega essa argila e dissolve novamente, faz outra peça e assim vai indo, certo? Mas vamos supor que no caso, na Mesopotâmia, eles descobrem uma maneira de transformar o barro em algo que não vai mais voltar a ser barro, que é através da queima. Então, vamos supor que alguém fez um vaso para poder guardar água, porque é difícil ter água, enfim, queria ter água aqui, queria ferver essa água. E aí tinha feito um jarro de barro. Na hora de colocar no fogo, para poder esquentar a água, aquele vaso de barro, ele se transforma do barro para a cerâmica. A cerâmica seria o barro cozido, né? Os índios fazem isso, mas vai ter aula ainda dos indígenas, né? Índios não, indígenas. Índios é a palavra errada. Os indígenas, os povos indígenas fazem assim. Eles fazem uma fogueira, fazem as peças de barro, colocam nessa fogueira para poder a peça queimar e ela se transforma em cerâmica, ok? Muito bem. E aí com essa descoberta da cerâmica, que dá para se moldar e tudo mais, eles começam a construir casas. Eles criam, no caso, tijolo, né? Tijolo que a gente conhece. É o que? É o barro cortado e cozido, né? Então o que acontece? As cidades é o começo das criações das cidades, do urbanismo, né? Então as coisas são feitas empilhadas, só que o problema do barro é que o barro, apesar de se tornar cerâmica, ele quebra, ele se decompõe também, com muito tempo, claro, mas ele se decompõe, com o tempo ele vai esfarelar, ele vai rachar, etc. Uma das principais construções da Mesopotâmia vai ser a construção conhecida como zigurate. Vai estar aqui do lado. O zigurate, como você pode ver, em forma de pirâmide. Isso é a pirâmide, a forma piramidal, ela é uma coisa que vai se repetir nos povos antigos, quase como um inconsciente coletivo, né? Tinha algo de místico nessa configuração triangular para cima, como se fosse uma ponta de flecha apontando para cima, né? Mas enfim, o que é curioso no zigurate, que vocês estão vendo aqui, é que o povo da Mesopotâmia, eles não construíam janelas nas casas. Na grande maioria das vezes você vai encontrar as portas, certo? Vai ter nas casas que chama-se de soleira, que é assim, você entrou na casa, tudo fechadinho, porém vai ter um quintal aberto, entra chuva, entra vento, no meio da casa. Tem casas que são construídas assim ainda. E aí o que acontece? Por que não se construíam janelas? Porque eles acreditavam que a rua era um lugar de gente que não prestava, lugar impróprio, lugar de, enfim, que não era do interesse de uma pessoa culta.
Na rua acontece coisa que não... Já ouviram essa coisa? Ah, vai ficar na rua só aprende o que não presta. Então, vamos supor, é dessa época. Você tem que ir na rua? Tem. Você tem que sair de casa, você não vai ficar preso. A não ser agora, que você está de quarentena ainda. Mas ainda assim você precisa ir no mercado, enfim, acaba tendo que sair. Com todos os cuidados. Então, a janela não era interesse se ter uma janela, por quê? Você não tem interesse na rua. A rua é uma necessidade de você ir. Certo? Então não se construíam janelas. Isso é uma curiosidade da cultura do povo da Mesopotâmia. Certo? E graças ao desenvolvimento da fé, da religião e tudo mais, cria-se os amuletos. O que são os amuletos? Ídolos feitos de barro. É como se fosse o santinho da Igreja Católica, mas para você carregar no bolso ou para você ter em casa. Entendeu? Os ídolos são construídos de barro, queimados e levados a locais de culto, enfim, tinham nas casas, etc., dos deuses que eles acreditavam. Então, no caso ali do povo sumério, né, o povo sumério tinha o deus Marduk, enfim, é nessa época também que vai ter o código de Hammurabi. O código de Hammurabi é o conhecido como olho por olho, dente por dente, e que a sociedade tinha 3 níveis, né? Estou falando aqui por cima, talvez eu coloque aqui o jeito certo, mas era os poderosos, né? A elite, determinada por Deus, os deuses lá deles, o povo mediano e os escravos, né? Esses 3 aí. Sendo que os que eram da elite por conta que Deus os escolheu, os que não eram da elite é porque Deus quis que eles fossem assim, os escravos estavam determinados a ser escravos sempre. Né? Só que esses amuletos, eles serviam para proteção, para divulgação da fé, etc. Então é tipo a figuinha, já viram falar da figa? Né? Que tira o mal olhado. Então começa a se atribuir fé, coisas a esses objetos. E uma das coisas interessantes que isso já é da época do Neolítico, porque o barro, assim, eles desenvolveram o barro. Mas existiam povos antes, ainda na pré-história, né, quando ainda estavam começando a se organizar em grupos e tudo mais, que eles já usavam o barro para moldar. E uma das coisas interessantes que a gente vai ter, que tem a ver com a Mesopotâmia e principalmente com o barro, né, o povo sumério mantém isso, mas vai nascer antes, é a ideia do casamento. Como é que é a ideia do casamento? O casamento, na verdade, ele é uma aliança entre 2 tribos. Não tinha essa coisa, minha esposa. Não. Como é que isso vai nascer? Eu vou ter uma guerra, vamos supor aqui, eu sou de um grupo do bairro tal. O meu inimigo, que sempre vem aqui querer roubar minha colheita, enfim, é o do outro bairro. A gente está sempre em briga. Eu vou lá, brigo com ele, tento pegar as coisas, ele vem aqui, briga comigo. Só que aí acontece um problema. Vem um bairro maior e está vindo para poder lutar comigo e me destruir. Só que depois que ele me destruir, ele vai destruir esse bairro que é o meu inimigo. Então eu não tenho jeito. Ou ele vem e me ajuda, o meu inimigo menor vem e me ajuda para poder derrotar esse maior que está vindo pegar minhas coisas, ou eu vou morrer, eu vou virar escravo e ele também. Então eu vou lá na tribo dele, vamos fazer uma aliança, uma parceria. Você me ajuda nessa guerra e depois que ele for embora, tudo certo. Só como é que era a garantia para poder ele me ajudar sem me apunhalar pelas costas, né? Então eu mandava reféns para eles e eles me mandavam reféns. Geralmente eu pego meus filhos, 5 filhos meus, fica com você, e me dá 5 filhos seus. Eles eram reféns, para que se você ou eu pisasse na bola, ou não fizesse o combinado, meus filhos iam morrer, ou os filhos deles iam morrer, enfim. Então eram garantias. Só que o que acontecia? Acabavam se fazendo alianças, casamentos. Fazer esses filhos casarem com as minhas filhas, ou as minhas filhas casarem com os filhos dele, etc. E ele fazia o mesmo lá, para poder essa aliança nunca ser desfeita. Para que sempre acontecesse o quê? Então agora a gente tem que viver bem, porque senão, eu pego e mato esse aqui. O outro, não, então se não viver bem eu vou e pego e mato esse daqui também. Então, eles, depois que expulsavam esse poder maior, essas alianças tinham que continuar. Mas vamos supor que depois de 50 anos a gente brigue novamente. Sabe esses reféns que agora vão ser minha avó, minha mãe?
eram mortos. Mesmo sendo minha mãe, é horrível, né? Mas era mais ou menos isso. E aí, no casamento, o que acontecia no casamento, que é muito interessante, as noivas, as mulheres, uma das coisas que até hoje a gente vai ter de interessante, os indígenas vão ter também, é a noiva, quando ela casava, ia casar antes da guerra ou depois da guerra. Agora vamos efetivar o casamento para poder continuar a aliança. Casamento, aliança das duas tribos, certo? Dos dois bairros, vamos botar assim. E aí, no casamento, as mulheres tinham que fazer um presente. Isso aqui se acredita, tá? Certezas? Não se tem. Acreditava-se que o seguinte: as mulheres tinham que fazer de barro uma lembrancinha para a noiva. Todas faziam a mesma lembrancinha. E os homens tinham que fazer para o noivo a mesma lembrancinha. O que as mulheres faziam para a noiva, no caso? Olha aqui, ó. Conhecem essa imagem? Se chama Deusa de Willendorf. Sim, é uma bonequinha, gordinha, enfim, feita de barro, queimada, transformada em cerâmica, né? Que era dada de presente para a noiva, no caso. E por que ela era desse jeito assim? Todas iam mandar o mesmo presente. Quem era mais habilidoso faria com mais cuidado. Quem não fosse, fazia de outro jeito. Então era um símbolo da fertilidade. Por quê? Uma tribo forte era aquela tribo que tinha muita gente. Muitas pessoas, como a que ia atacar eles antes. Então era ideal que a mulher, quando casasse, ela tivesse muitos filhos, né? Então o que acontece? Muita gente para guerrear, para poder plantar, para poder colher, para comer também, era um problema. Porém, numa guerra, esse número ajudava. Então, primeiro, a barriga grande, para que ela esteja sempre grávida. Não tinha vacina na época, então a mortalidade era alta também. Então, se ela está sempre com uma criança na barriga, é sinal que ela é fértil. Seios fartos para alimentar essa criança quando ela nascer, o leite, né? E quadris largos para que a mãe consiga ter os bebês sem dificuldade. Lembrando que não existia cesariana, né? Então, se tivesse algum problema, morria a mãe e morria a criança. Então, a mortalidade, tanto infantil como a feminina, era muito alta, muito alta. Por isso que o povo vivia em guerra, porque acabava ficando a maioria de homens, né? E os homens vivem em guerra. Enfim. Só que aí tinha um noivo. O noivo estava casando. E esse noivo, ele tinha que ser viril para que essa mulher tivesse filho. Ela precisa do noivo, do marido. O marido tem que conseguir fazer esses filhos, correto? E aí o que os homens davam de presente? Pois é. Os homens davam isso aqui, ó. Vai ser rápido. Já passou. Ah, o que era? Um piruzinho de barro. Que horrível, né? Fazia lá, pegava o barro, fazia um peru de barro, queimava e dava pro noivo. Parabéns, você vai... Parabéns, seu casamento, hein? E dava um monte, cada convidado dava um piruzinho de barro pro noivo. E o que é mais furioso disso tudo é que, vamos supor que a pessoa não tivesse como... não conseguisse ter filhos, estéril. Ou ele ou ela, enfim, não se sabe. Mas não conseguisse ter filhos. E aí o que acontecia? Tinha lá quem cuidava da medicina era quem cuidava da religião. Né? Durante muito tempo foi assim. Os feiticeiros eram também os líderes religiosos. No indígena, o povo indígena é assim, né? O pajé, que é o líder religioso, ele também é o curandeiro. Tudo bem? Então o que acontece? Ele fazia lá seus encantamentos e esses amuletos, que nem a figa que eu falei no comecinho da aula, a figuinha era pra quê? Pra tirar mal olhado. Já ouviram falar? Figa de prata. Ai, tá muita coisa acontecendo. Você caiu de bicicleta, roubaram sua bicicleta. Você se acidentou de novo com a bicicleta. Ralou o pé, alguém botou olhado na sua bicicleta. Como assim olhado? Alguém foi, viu, deu sua bicicleta e fez assim, ó. Pronto, amaldiçoou sua bicicleta. Amaldiçoou, você agora vai cair com ela. E como é que eu faço para me livrar dessa maldição? Compra uma figuinha de prata, já viram isso? Se não viram, estão ouvindo agora. Uma figuinha de prata e coloca escondido na bicicleta. Aí do nada você começa a tomar cuidado, né? E não cai mais. Foi você que tomou cuidado? Não, foi a figuinha de prata que colocou na bicicleta. Ah, muito bem. Eles acreditavam nesses amuletos. E aí o cara não conseguia ter filhos, o que se fazia? Ia lá, o curandeiro, e fazia colares, pingentes, como se fosse a figuinha,
para trazer sorte, para que esse homem conseguisse, enfim, ter filhos e a tribo prosperasse. E aí aconteceu isso aqui, ó. O que é isso aqui? São piruzinhos, né? De pingente, tá vendo que tem os furinhos? Os furinhos era para passar correntinho, cordãozinho no pescoço, era tipo um amuleto para que ele conseguisse ter filhos e tudo mais, né? Que lindo, né? Já pensou? Com um pingente de peru, não queria não. Obrigado, deixa pra lá. Mas enfim, isso fazia parte da cultura da época. E todos os povos primitivos, enfim, a questão da fertilidade vai estar ligada também à questão não só da fertilidade de ter filhos, mas da fertilidade também do campo. Então, toda solstício de primavera, todas as coisas que vão ter a ver com o plantar e colher, vai estar ligado também ao nascer, crescer e morrer, certo? Das sociedades agrárias, enfim. E a arte, ela vai servir para isso, para dentro dessa questão religiosa, enfim, eles vão moldar a simbologia usando a arte para poder validar essas coisas. Tudo bem? Então, Mesopotâmia vai ser essa evolução do barro. Vamos fechar a aula aqui, certo? E essa aula a gente fecha porque a próxima aula a gente vai entrar com a arte eterna, que é a arte do Egito. Uma curiosidade do povo sumério, que vai estar ali na Mesopotâmia, é que eles começam a ter reis, a validar uma pessoa como líder de todo o grupo, certo? E uma curiosidade é, quando esse rei morre, eu já falei lá no comecinho, né? Ele tem que ser enterrado com tudo que é dele, porque era o medo dele voltar, não queremos que ele volte, certo? O fantasma não pode voltar. Então o que se fazia? O rei morreu, mata-se as esposas do rei, porque ele tem que levar elas com ele, mata-se o filho não, o filho vai ser rei no lugar dele, ou enfim, a descendência não se mata. Mas as riquezas do rei tem que ser enterrado com ele, a coroa do rei tem que ser enterrada com ele, o guarda-costas do rei tem que ser enterrado, o feiticeiro do rei tem que ser enterrado, tudo tinha, um de cada profissão tinha que ser morto e enterrado com o rei. Por quê? Porque ele ia precisar de tudo isso para onde ele ia ir, lá no reino. Então essas pessoas eram sacrificadas e enterradas junto com a riqueza e tudo. A ideia de se enterrar era para que ele não voltasse. Então tudo que é dele vai com ele para que ele não volte como fantasma e queira pegar as coisas de volta. O novo rei ia ter uma nova coroa, uma nova tudo, e o resto do povo ia seguir esse rei. Porém os principais daquele rei antigo continuariam indo com ele. E no Egito a arte vai salvar vidas, mas não é para essa aula agora a arte. A arte é para a próxima aula. A arte não, né? A arte é para toda aula. Mas a arte do Egito vai ser para a próxima aula, tá certo? Então, fechamos com o barro na Mesopotâmia. Muito obrigado, a aula ficou comprida de novo, mas dá para vocês entenderem um pouquinho, tá certo? Até a próxima aula. Saudades, Year 6.